O número de desempregados caiu no Brasil de acordo com os dados divulgados recentemente pelo CAGED, que mede exatamente emprego com carteira assinada, e pelo IBGE, ou seja, houve saldo positivo importante agora do CAGED e também redução da desocupação pelo IBGE. Com o mercado de trabalho se reaquecendo, como se apresentar para buscar uma nova vaga? Para falar sobre o assunto, eu recebo Emerson Wesley, consultor de carreiras. Emerson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar aqui, Pilton. Nós estamos num novo momento, a gente está vendo uma recuperação do mercado de trabalho. Evidentemente que o desafio de buscar um trabalho, digamos, com essa recuperação, melhora por um ponto de vista que antes a gente estava vendo, na verdade, um decréscimo da oferta de emprego. O que tem que fazer agora o candidato a um novo emprego? Porque imagino que tem muita gente buscando, são 13 milhões ainda desempregados e as vagas ainda são poucas. Qual é o comportamento no momento de dificuldade como esse? Olha, eu acho que o cenário sendo positivo já anima melhor as pessoas, né? A gente não consegue pensar em coisa ruim e coisa boa ao mesmo tempo. Então agora sai um pouco da agenda ruim e começa a pensar coisas boas. Então essa pessoa que está desempregada, é a hora de quê? Intensificar o contato com as pessoas, né? Reforçar o network, continuar ligando, mandando currículo, por quê? O emprego é o último que volta quando tem a recuperação econômica, porque a primeira empresa vai fazer o investimento, vai colocar o recurso, depois é que ela vai contratar a mão de obra. Mas se você está ali no processo que foi começado há 3, 4 meses atrás, você já foi esquecido nesse processo. Então é hora de você reafirmar que você ainda está, por exemplo, no mercado, né? Estou à disposição e eu quero essa vaga. Então, retomar esses contatos eu acho que é o mais importante nesse momento. Ser lembrado novamente, tem que reforçar esse contato. Exato. E isso quer dizer enviar de novo o currículo para a mesma empresa, enviar de novo um e-mail ou tentar um contato telefônico, fazer mesmo de novo, é isso? Sim, se você está num processo, esse processo estava paralisado porque, por exemplo, o pessoal não estava abrindo a vaga ou ficou ali congelado, como as empresas chamam, então é hora de você retomar esse contato, né? Escuta, como está o processo, né? As coisas estão andando, como é que vai ser, tem perspectiva agora chegando dezembro, né? Vai contratar, como é que está? Então acho que é importante você chamar essa atenção para si, né? Dizendo que você ainda está à disposição para o trabalho. Agora, se você, por exemplo, está trabalhando, né, e você estava pensando ali em tentar uma condição melhor, né, um salário melhor, também é uma notícia boa, porque agora você tem mais oportunidades, o campo se abre para você buscar esse emprego. Emerson, e o posicionamento, o comportamento é o mesmo, tanto, digamos, para empregos que exigem alta qualificação, no mínimo, por exemplo, nível universitário ou alguma especialização, com empregos que, por exemplo, nós estamos falando de nível técnico, até inferiores a esse, o comportamento é o mesmo? É isso que você disse que é preciso refazer os contatos nesse momento? O comportamento é o mesmo, talvez as formas como você vai fazer isso é um pouco diferente, né? Por exemplo, o executivo, geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai ter um acesso maior no recursos humanos, geralmente ele está ali numa disputa que ele foi indicado, né? Tem um headhunter, alguém que está indicando, enfim, tem um processo um pouco mais seletivo do que aquela mão de obra menos qualificada, né? Que não está ali nas posições executivas. Mas o fato de ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, esse ditado popular vale para todo mundo. E tem alguma característica diferente no momento de recuperação desse? Evidentemente que ninguém vai mudar consideravelmente o que era há coisa de um ano, a menos que tenha feito um novo curso, uma nova especialização, isso faz parte do novo currículo. Mas há algum comportamento diferenciado nessa hora? Porque claro que as empresas estão selecionando de forma mais dura ainda, porque vai ter uma oferta maior de mão de obra. Tem alguma coisa que possa impactar positivamente um candidato se comparado a outro? Eu acho que aquele candidato que estava desempregado, mas, por exemplo, ele procurou se qualificar, ele fez cursos, né? Ele aproveitou o tempo que ele tinha disponível para investir na própria carreira, ele tem mais chances agora de reencontrar uma posição, né? Afinal de contas, quando você vai para uma entrevista e você tem 2 candidatos e você pergunta o que você fez nos últimos 6 meses, eu procurei emprego, e o outro fala, eu procurei emprego e fiz um curso, esse fiz um curso vai fazer a diferença. Esse é um diferencial. Exatamente. A qualificação é sempre o diferencial, né? Você falava aqui que tem um comportamento diferente? Não. A forma de buscar talvez seja o acesso, né? Se a empresa vai abrir agora um projeto para 1000 pessoas, é claro que você vai ter ali alguns gestores para esse projeto e várias outras pessoas de mão de obra menos executiva para a execução. Então, esse cenário é mais positivo no sentido das posições menos executivas, elas se abrem em maior quantidade do que as posições executivas, claro, porque a pirâmide, né, é sempre, a ponta é sempre menor do que a base, né? Emerson, do ponto de vista da empresa, o que pode ter mudado na hora dela buscar esse novo profissional? O que ela muda agora no processo de seleção? Ou o processo de seleção vai ser o mesmo diante dessa crise enorme de emprego que nós tivemos recentemente? Eu acredito que algumas empresas que estavam represando alguns projetos
agora elas vão ter uma demanda mais rápida para a contratação, porque o executivo estava ali segurando o projeto, esperando talvez uma multinacional, por exemplo, autorização da matriz, ou uma empresa nacional estava esperando um cenário melhor político para poder investir, e agora que ele percebe, né, como eu falei, a gente não consegue pensar uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Então agora que ele está pensando positivamente, ele vai querer acelerar aqueles projetos. Por quê? Porque ele vai querer ter o benefício econômico que ele estava adiando, né, e investir o dinheiro, não sabia se ia ter o retorno. Agora que ele acena a possibilidade de retorno, ele vai querer acelerar os projetos. Então eu acho que vai ter uma rapidez nas empresas no que diz de chamar essa mão de obra para dentro das organizações. Então eu acho que o processo de seleção, é claro que ele cada vez e cada ano a gente percebe isso, que ele é mais competitivo, mas eu acho que ele vai ter uma aceleração do que era em relação, por exemplo, ao primeiro semestre desse ano, que ainda tinham menos vagas. Vamos falar de uma frase que está nesses processos de pretensão salarial. Se a pergunta existe, é para dar a resposta, e que resposta é cabível no momento que nós estamos ainda delicado das empresas e do emprego? Sim, tem que tomar cuidado, né? Porque o salário ainda não recuperou, por mais que está acenando uma recuperação na economia para o mercado, para a vaga efetiva, o salário ainda continua o salário que tinha 2 anos atrás, porque muitas empresas, inclusive, nem deram reajustes, né, nesse período. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, mas procurar sondar, porque todos os cargos têm uma faixa salarial entre mínimo e máximo. Então, você consegue, através de sondagem, saber exatamente o quanto é para aquela vaga, né? E eu acho que ainda não é o momento de você ser muito agressivo nessa pedida. Talvez seja um pouco mais conservador, e uma vez dentro da organização, mostrando performance, aí sim você pode exigir uma condição melhor. Mas tem que dar um valor, ou pode dizer assim, podemos combinar depois isso aí? Eu gosto da ideia do podemos combinar, mas esse podemos combinar, ele tem que ter um mínimo e um máximo. Sim, claro. Porque você tem um range, né? Ninguém vai pagar $1 milhão para você produzir cachorro-quente, por exemplo, né? Então, você tem uma faixa salarial ali que é o equivalente daquela função. É importante que o profissional mostre também esse tipo de conhecimento, né? O quanto o mercado está pagando para estas posições específicas. E aí tentar trabalhar dentro desse range. Emerson, obrigado pela gentileza mais uma vez. Pedro. Consultor, portanto, um momento desse de emprego, diga-se de passagem, é sempre bom ter dicas para voltar ao mercado de trabalho.